Se conhecesseis o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Salve Maria Puríssima, a todos vocês que estão me vendo agora ou me escutando. É com muita alegria que venho nesse vídeo transmitir, lançar nos seus corações sementes de eternidade. Essas sementes que desejo do fundo do meu coração que germine no seu coração e que aqui também, mas principalmente na vida eterna, possa eu colher esses frutos que semearei em seus corações. E claro estou seguro que essas palavras, essas sementes darão fruto, porque hoje eu não estou só. Estou com Nossa Senhora de Fátima, com um sorriso lindo, com os olhos cor de mel, e ela nos assistirá neste momento. Por isso vamos pedir a ela a intercessão. Ou melhor, pedir ao Divino Espírito Santo, esposo fidelíssimo da Virgem Maria, que venha sobre mim, venha sobre ti e nos faça hoje pessoas amantes de Cristo, como foi aquela samaritana. Por isso pedimos, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, queridos, todos que estão me vendo, quero hoje dar a vocês uma explicação desse texto tão sublime que muitas vezes passamos despercebido, e quero transmitir para vocês de forma especialíssima algo que aprendi hoje e que copiei para poder levar para toda a minha vida, como que foi completar a meditação que eu fiz durante a semana deste texto e também da primeira leitura, que está no capítulo 17 de Gênesis. E que nos dirá hoje a santa palavra de Deus, esta fonte viva que vai jorrar em nossos corações e quer que nossos corações também sejam outras fontes vivas. Que nos diz? Mas primeiro de dizer o que está na Sagrada Escritura que quero transmitir a vocês na meditação, faço menção de um versículo do Salmo que diz: Senhor, a minha alma tem sede de vós. O meu coração deseja por ti como uma terra seca sem água. Vocês que já viveram ou vivem na zona rural, vai lembrar que quando vem o tempo de seca, aquelas secas bravas, e que as lagoas, os açudes ficam totalmente vazios, secos, vai lembrar que surgem alguns rachões na terra e claramente se vê que esse salmista estava vendo como uma terra dessa forma. Que essa terra, quase que se pudesse falar, gritava, quero água. Assim era o desejo desse salmista. Também, refraseando Santo Agostinho, Deus, tu nos fizestes para ti. O nosso coração, a nossa sede, só saciará quando beber de ti, que é a fonte viva. Quem bebeu dessa fonte? Quem não bebeu dessa fonte? Quem foi alimentado? Quem morreu de sede? Vamos ver que nas leituras deste domingo, nos mostra no capítulo 17 do Gênesis que teve um povo que foi liberto por Deus do deserto, lá no Egito. Esse povo que era escravo no Egito, esse povo que era maltratado no Egito, praticamente não tinha dignidade de povo. Deus libera esse povo com todas as sinais possíveis, faz o povo passar por um rio enxuto. E o que acontece? Esse povo chega no deserto e quando tem um momento de sede, o que
eles dizem, praticamente reclamam a esse Deus. Trata um Deus como um Deus desconhecido, como um Deus tirano que estava fazendo eles morrerem de sede. Esse povo quem era? Era o povo elegido por Deus. Era o povo chamado judeus, os judeus de Israel. Infelizmente, não conhecia o coração de Deus, como Moisés e como quem? Agora uma mulher que não era judia. Quem era essa? Uma samaritana. O que essa mulher tem de diferente desses judeus, desse povo de Israel que estava no Egito, murmurando contra Deus? O que ela tem é um coração dócil para conhecer a Deus. Porque quando ela chega nesse poço, que é muito significativo, esse poço que foi o poço que um dos patriarcas deu a José do Egito, esse poço que foi onde Abraão ofereceu sacrifício a Deus, como quando fez a primeira aliança, esse poço era considerado no Antigo Testamento praticamente como um lugar, não considerado, mas era lugar onde muitos dos filhos de Israel, do povo de Deus, principalmente como por exemplo Isaac e outros, que encontraram suas esposas nesses poços. Aí também ia uma mulher que tinha tido 6 maridos. Jesus disse a ela, o que você tem não é teu. Já vamos ver que tem uma mulher que não é judia, tem uma mulher que também tinha sede, porque buscava, infelizmente, nos homens saciar. E nós vamos ver aqui que esta palavra é muito específica. Quando Jesus disse a ela, dá-me de beber. Para os judeus, esta palavra era um código onde o homem pedia a mulher em casamento. Creio que vocês, como eu, pode estar um pouco chocado pensando como Jesus Cristo, Deus, está pedindo em casamento a uma mulher e ainda pior, uma mulher que não é judia. Como disse antes, a diferença daquele povo de Israel que murmurava, aqui temos uma não judia, mas que tem sede de Deus. Ou melhor, de conhecer a esse Deus, e ele é o primeiro que dá o passo a ser conhecido. E Jesus o que está fazendo claramente é pedindo ela em matrimônio. Mas não é um matrimônio como vemos hoje, ou de aliança, de ter filhos, é um matrimônio de Deus com a humanidade. E ela, por isso que ela fala, como você que é judeu está me pedindo de beber? Eu que não sou judia? Agora, para que vocês entendam, o desejo de Deus, desde sempre, ao criar o homem, era a união de Deus com a nossa alma, assim como Jesus queria que a alma dessa samaritana unisse a sua alma, é quando Jesus vai dizer no alto da cruz. Aqui Jesus está sentado no poço. No alto da cruz, Jesus vai estar sentado no trono da cruz e ele vai falar, tenho sede. Tem outro momento também que, ou seja, essa sede de Deus, de que o homem se una a ele. Aqui encontramos que a samaritana quis e foi possuída o seu coração por um amor de Deus e por isso que ela depois, o coração dela já se tornou uma fonte viva. O que ela fez? Foi ao povo dela a anunciar esse Messias esperado. Jesus, no alto da cruz, também diz, tenho sede. E essa sede que Jesus disse no alto da cruz era dizendo outra vez, eu vim para que a humanidade se una ao meu coração. Só que na cruz, o que fizeram? Deu vinagre a Jesus Cristo. E agora, pessoal, temos outro momento.
no atardecer, no Evangelho de São João, no atardecer ao começo de uma noite, em umas bodas de Caná, Jesus Cristo também, em um sinal de matrimônio, umas bodas, mostra que o desejo de Deus é unir como uma união matrimonial com a humanidade. Em outro atardecer, no cenáculo, na Santa Ceia, na instituição da Santíssima Eucaristia, Jesus vai dizer: ardentemente desejei esta cena, esta ceia com vocês. E agora a pergunta é para nós: desejamos que Jesus Cristo sacia nossa sede? Por isso que peço a que você reflexione. Quantas vezes buscaram na bebida, nas festas, os rapazes com as mulheres com os homens, saciar uma sede que, vou terminar esse vídeo citando São Bernardo de Claraval. Ele que um dia se perguntou por que os homens não se saciavam com uma mulher. Por que ficava tanto como que não terminava, ou seja, não era fiel à sua mulher no tempo dele. E depois ele, é como uma iluminação, viu que o homem, no coração dele, tem um espaço de infinito, que só Deus pode saciar, pode encher. E que nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum prazer, nenhuma comida desse mundo vai preencher esse lugar. E só preencherá como foi com a samaritana, que buscando preencher esse lugar que era de Jesus Cristo, ela teve 6 maridos. E quando encontrou a Jesus Cristo, mostra que ela nem diz que ela levou água do poço, porque mostra claramente que ela desejava preencher esse vazio que tinha no coração dela. Desejo que vocês, nessa semana, possam, primeiramente, buscar a unir a Deus, dar seu sim, quando escutar no seu coração: tenho sede, diz ao Senhor: aqui estou, Senhor, para saciar a tua sede, de amor. E esse amor se dá principalmente na oração. Uma oração de conversa com um Deus pessoal. Assim que desejo a vocês uma santa quaresma. Estamos no meio da quaresma, onde Jesus nos pede alimentar a sede que Ele tem de nós. Por isso, visite um Santíssimo na hora do Santo Rosário, na Santa Missa. E se você não está em graça de Deus, está em um pecado grave, reconcilie-se com Deus. Vai a uma confissão para que aí você possa unir plenamente com Ele. E como a Virgem Santíssima será claramente plena dessa graça, dessa fonte viva, e você será, como a samaritana, como Nossa Senhora, fonte para os demais. Salve Maria Puríssima, e que sejamos esses amantes de Jesus Cristo, que deseja ser o nosso divino esposo.